Ô Mauro, e o futebol do Corinthians, né? O futebol evoluiu muito. Claro, tem as contratações, mas também já tem aí muito essa participação do Ramon Dias, que o Corinthians já quer renovar até 2026, hein? Eu acho que o contrato é até 2025. Parece que é uma renovação já sendo planejada pelo Corinthians até 2026. E melhorou muito o futebol do Corinthians, né, Mauro? É impressionante a melhora. É um Corinthians que ataca, é um Corinthians que cria chance. Falando de um Corinthians que era tão ridículo há pouco tempo, inclusive na época que o Kaká era titular, né? Que o Corinthians era muito fraco ofensivamente e defensivamente, agora é um Corinthians que está jogando muito bem, que evolui principalmente na parte ofensiva, né? Com Depay, Yuri Alberto, Garro e o Carrilho sendo esse jogador, esse volante que chega bem de trás, né? O Corinthians contratou perto de 20 jogadores, né? E jogadores caros. O elenco não é um elenco para ficar na zona do rebaixamento. A gente falou isso aqui durante meses, né? Que o lugar certo para esse elenco seria mais bem colocado no campeonato. Pelo menos isso aí que ele tem hoje, que é uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Mas é um elenco que era para estar disputando mais alto ainda, uma posição mais alta. Foi eliminado dos dois mata-mata, caiu na Copa do Brasil, caiu na Copa Sul-Americana. E aí passou a se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro, só tem essa competição, e deu essa arrancada, uma arrancada sensacional, mas os jogadores são bons. O problema do Corinthians é outro, é a questão financeira, é a falta de fair play financeiro. Ele tem um time que ele não poderia ter, por conta das dívidas, nos dão pagamentos, transfer bank tem e tal, os vários problemas financeiros que possui no futebol organizado, não teria como contratar, teria que organizar a casa primeiro. Aqui é o contrário. Até onde isso vai, a gente não sabe. O momento é excelente porque os jogadores são bons. O Corinthians tem no seu elenco o reserva mais caro do futebol brasileiro, ou um dos, né? E o titular mais caro do futebol brasileiro. Só isso. Em plena crise financeira sem precedentes na história do clube. Então, essa digamos assim, é quase uma aberração isso do ponto de vista de gestão, de organização de um evento, de um campeonato e tal. Mas aqui funciona dessa maneira. Aqui pode praticamente tudo, né? Então, ele está lá, dentro do que é permitido, monta a equipe, vai pagando, não pagando, vai dar um jeito aqui, ali e tal, né? Vai levando do jeito que dá. E o time com bons jogadores, ele cresceu. Isso é evidente. Alguém tinha dúvidas que o Memphis Depay não ia fazer bons jogos? Claro que ia fazer bons jogos. E o Yuri Alberto, você vai lembrar, no dia 3 de janeiro, nós estávamos aqui falando sobre o suposto interesse do Corinthians no Gabriel Barbosa, e eu falei, foi 3 de janeiro isso. E eu falei aqui, nesse mesmo lugar onde eu estou sentado, falei, olha, o Corinthians não tem dinheiro para contratar. A única maneira do Corinthians fazer uma proposta pelo Gabriel é oferecer o Yuri Alberto, embora eu não saiba qual o percentual dos direitos desse atacante que pertence ao Corinthians. Realmente não sei até hoje, por conta daquela negociação confusa lá com o Zenit, né? Porque o Yuri Alberto é atacante também, é bem mais jovem, né? É bom jogador e está em baixa. Mas é um jogador que pode se recuperar, deve se recuperar. E o Gabriel já vinha em uma fase há mais de um ano, jogador em último ano de contrato, jogador muito caro, etc. Fui xingado até a quinta geração, distorceram o que eu falei, como se estivesse sugerindo, eu não estava sugerindo troca nenhuma. Eu estava dizendo que a única moeda de troca que o Corinthians tinha naquele momento que poderia interessar ao Flamengo seria o Yuri Alberto, na minha avaliação. O tempo passou, aí você vê, o Yuri Alberto agora é o artilheiro do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E nisso aí vale a pena frisar o seguinte, só agora o Pedro foi igualado como artilheiro na temporada. O Pedro não joga há 3 meses. Hoje faz 3 meses que ele se machucou. 3 meses. E continua entre os principais artilheiros do campeonato, ali com 11 gols, o artilheiro tem 14, ou seja, ninguém abriu grande vantagem. Isso mostra também a diferença do Pedro para todos os demais atacantes do país, né? A diferença dele para os demais é bem significativa. Mas o Yuri Alberto está entre os melhores, sempre esteve, sempre foi um bom jogador. Estava em uma fase, por quê? Sem confiança, o time era inferior, todo desorganizado, foi todo desmontado no final do ano passado, as contratações do começo feitas pelo Corinthians muito confusas, depois conseguiram se acertar um pouco melhor, mas também investindo muito pesado, mesmo sem condição financeira adequada para isso. E aí, claro, ele foi cercado de bons jogadores, naturalmente ele consegue render mais e agora veio um ótimo momento. Ele é um belo atacante, sempre foi. Fico à vontade para falar porque eu falei dia 3 de janeiro isso aqui, e aí fui xingado. Às vezes a gente vira meme, às vezes a gente acerta, pouca gente se lembra. Isso é verdade. Eu, então, sou a maior referência para isso, né, Bruno Prado? Quando eu acerto, ninguém fala nada. Quando eu erro, que eu erro muito, aí todo mundo fala. Aí é meme, né, Bruno Prado? Agora, Bruninho, é um Corinthians, né, que cresceu muito, realmente, que o torcedor tem que estar realmente eufórico. Gente, até o torcedor do Corinthians que falar,
Eu imaginava que o Corinthians ia chegar nessa Libertadores. É mentiroso. Para mim é mentiroso. Para mim, o torcedor que estava vendo o Corinthians brigando contra o rebaixamento, desde o começo do campeonato, numa draga, ameaça de impeachment fora de campo, diretoria, aí oposição querendo derrubar a todo custo Augusto Melo. Aí o patrocínio sai por causa de polêmicas, né, envolvendo o Corinthians, envolvendo possível desvio, né, de dinheiro. Nenhum torcedor imaginava, que o Corinthians ia estar nessa situação. Agora, o torcedor tem todo motivo para agora estar eufórico, tem todo motivo para agora viralizar lá meu vídeo. Eu gosto, eu acho do jogo, eu não ligo para isso. Agora, é mentira quem falar que imaginava que isso fosse acontecer. Mas também, Bruno, que feito histórico desse Corinthians, né, cara? 8 vitórias seguidas, na reta final, se classificando para uma Libertadores, quando o torcedor tinha medo de não cair. E outra coisa, tá? Dando crédito pro Nilson César, que é nosso companheiro, narrador, que eu adoro, né? Que eu acompanho ele também nas redes sociais. O Nilson disse, né? Que hoje, ele colocou nas redes sociais dele, hoje o Corinthians joga o melhor futebol dos times de São Paulo. Cara, eu não acho que ele tá exagerando. No momento, claro, não tô falando no ano. Agora, de bola, o momento, pega esses últimos 8 jogos. O Corinthians é o melhor futebol de São Paulo no momento, Bruno. Claro, é o melhor momento? Não. Porque o Palmeiras está brigando por um título brasileiro. E pode ainda ser tricampeão. Mas de bola dentro de campo, eu não acho que o Nilson exagerou nisso não, Bruninho. No momento não. É uma coisa que não dá para saber até onde vai. O ano vai acabar agora. É uma coisa bem de um recorte bem atual, bem curto. O Corinthians está jogando muito bem, é uma campanha acima do normal, mesmo com reforços, com contratações que eram jogadores, chegaram alguns jogadores, chegou muito jogador, né? Alguns não funcionaram, mas chegaram alguns jogadores muito importantes para a melhora do time. O Memphis Depay foi o principal, o Carrillo é um jogador muito bom, sim, é um jogador que já trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, então é um jogador que o treinador conhecia e que mudou de característica já há algum tempo, né? Já no Al Hilal com o Ramon, ele já jogava no meio campo, ele era um ponta quando era mais jovem, jogava na seleção peruana, era um atacante de lado de campo, hoje ele é um meio campista, se tornou um bom meio campista. O Memphis Depay é muito inteligente para jogar, até para mim acho que o principal dele é a inteligência para jogar, as decisões todas corretas. Tecnicamente todo mundo sabe que ele é um jogador muito bom, mas ele é principalmente muito inteligente. Tem vários jogadores com habilidade, com qualidade, com a bola no pé, mas um jogador que acerta tantas decisões não é tão fácil de encontrar. E o Depay, ele é muito inteligente jogando bola, e isso ajudou o Yuri Alberto. Além do posicionamento, o Yuri Alberto, ele tem vários fatores que o fizeram com que ele crescesse de rendimento. A confiança, sem dúvida nenhuma, era um jogador que estava com a confiança lá embaixo, e também a maneira do time jogar. O Yuri Alberto, com uma dupla de ataque, ele rende melhor. O Yuri Alberto é um jogador que precisa de espaço para correr, ele não é cara para ficar na área de costas trombando com o zagueiro, ele nem consegue fazer isso muito bem. Ele é um jogador que quando tem espaço para correr, ele chega muito bem, ele é rápido, ele quando recebe a bola em profundidade, num espaço, ele vai bem, ele não é jogador de toque curto, de fazer pivô, de tabelar, de segurar a bola para os outros chegarem, ele é jogador para receber no espaço, você joga a bola para ele no espaço, ele vai pegar, ele é rápido. Então o Yuri Alberto é um jogador com essa característica, e quando ele joga com uma dupla, fica melhor para ele. Quando jogam 2 pontas e um centroavante, ele como centroavante, ele sofre para jogar. Ele tem essa dificuldade. Então ele é um segundo atacante, ou um atacante, uma dupla de ataque. Esse é o Yuri Alberto, ele não é um centroavante. É um time que está muito bem nesse momento. Não dá para saber se é coisa para o ano que vem, se o Corinthians tem como manter essa equipe, mas isso é uma coisa que a gente vai ver no próximo ano. Fora de campo, o Corinthians continua numa situação muito difícil, que são coisas diferentes. Uma coisa é dentro de campo, e o time melhorou e está bem, está jogando um futebol muito bom e vai se classificar para a Libertadores. Ainda não está classificado, mas vai se classificar. Acho que vão Corinthians e Bahia mesmo. O Bahia, pelo jogo que ele tem na última rodada, acredito que ele vai classificar. O Cruzeiro tem jogos mais difíceis. Mas dentro de campo o time está melhor. Fora de campo, que às vezes as pessoas confundem, né? Um título ou uma boa sequência com... Não, agora o time se reorganizou.
Nem sempre. O Corinthians não é um time que se reorganizou, é um time que conseguiu, de alguma maneira, buscar jogadores bons no meio do ano e conseguiu se encaixar como time. Fora de campo continua com problemas financeiros terríveis, problemas políticos. 2 exemplos do ano passado, que foram campeões de competições importantes, mas que não são times que se reestruturaram. Fluminense e São Paulo. Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Aqueles títulos não foram sinais, não, São Paulo está se reestruturando, está se reorganizando, ou Fluminense, não. Foram times que deram certo, que se encaixaram por um momento. E nas Copas, as Copas permitem isso, né? Que um time, o mesmo São Paulo que derrotou Palmeiras e Flamengo quase caiu para o Sport. O Fluminense teve momentos que esteve muito ameaçado. Então, curto prazo, e as Copas numa reta final são curto prazo, e o Corinthians, por enquanto, ele tem um momento de curto prazo, 8 vitórias, muito bom, muito legal, mostram que dentro de campo você pode encaixar um time e por um tempo se manter. Não quer dizer que você está reestruturado. E isso que fica em dúvida para o ano que vem, se o Corinthians vai ter capacidade de manter essa equipe. Mas, nesse momento, é um time que joga um grande futebol e tá legal de ver o Corinthians jogar. O Garro, o Yuri e o Memphis são 3 jogadores muito bons aqui para o futebol brasileiro. É um Corinthians, né? Que realmente dentro de campo vai se organizando. O treinador tem méritos por isso. E só antes do break, na rádio, passando aqui, né? Que o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, confirmou na noite dessa terça-feira a permanência do Ramon Dias e do Emiliano Dias para a temporada de 2025. Em 21 rodadas com Ramon Dias no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Eram apenas 2 vitórias no Brasileiro, hein? Até a chegada dele. Dos 63 pontos que o argentino disputou no Corinthians, somou 41, 65% de aproveitamento. Cara, é um aproveitamento muito positivo, tá? 65%, e nas primeiras 16 rodadas do Brasileirão, antes do Ramon Dias, o aproveitamento era de 25%. Claro, chegaram os reforços também, mas eu acho que o treinador também tem méritos. Obviamente, né, o recorte desses jogos é menor, porém o aproveitamento do Corinthians com o Ramon no Brasileiro é o mesmo do Palmeiras, que hoje é o segundo colocado. Mauro César Pereira, né? A gente tem um recorte aqui do Depay e eu acho importante a gente falar sobre a chegada desse cara. Por quê? Porque o Depay, dentro de campo, ele entregou muito mais rápido do que eu imaginava. Eu pensava, nunca falei isso aqui, né? Eu sempre falei, que reforço sensacional. Aí, às vezes, até vocês me zoavam, olha o exagero, calma. E eu falava, mas não é calma, esse cara é um baita nome, o cara foi astro do Barcelona, do Manchester United. Mas eu achava que ia tomar um pouquinho de tempo para ele entrar em forma, para ele começar a ser tão decisivo quanto está sendo. Só que o Depay, primeiro, ele entrou em forma muito rápido. Ele perdeu peso muito rápido. Ali ele mostrou que ele veio para o Brasil disciplinado. Ele veio para jogar bola. E não como muitos que às vezes vêm para fim de carreira. Não. O Depay está focado no Corinthians. Outra coisa que eu achei bem legal no Depay, a gente vê tanto jogador que não é nada no futebol brasileiro e ter o rei na barriga, né? Um bando de jogador que não é nada e tem o rei na barriga. Cara, o Depay vai para o meio do povão, vai para encontros da torcida, foi para comunidades. Mas ele estava produzindo conteúdo. Azar. Tem jogadores brasileiros que não vão para a comunidade, que não vão lá com a torcida do seu clube, nem para produzir conteúdo para as suas redes, para o que quer que seja. Eu vi uma humildade no Depay que eu não esperava. Eu achei que o cara era meio aquele rapperzão, que tirava onda. Não. O cara parece ser super gente boa, super carismático. Ele incorporou o Corinthians, pronto. Ele incorporou o que é o Corinthians também muito rápido. E além disso, Mauro, olha os números do Depay, né? 5 dos 6 gols anotados pelo Depay foram para colocar o Corinthians à frente no placar. Ou seja, não é aquele, que nem o de ontem, por exemplo, que foi, né, o terceiro. Aquele golaço, 3-0. Não, a grande maioria colocou o Corinthians à frente no placar. Ele fez, tá até aí o quadrinho, Kaique tá colocando aí na tela pra gente,
Ele tem 13 jogos pelo Corinthians, 10 como titular, 6 gols e 4 assistências. Ou seja, em 10 jogos como titular, ele tem 10 participações em gols. Né? Em 13 jogos no total, ele tem 10 participações em gols, o que é um baita número. Aí ele tem minutos para marcar um gol, 90 minutos, né? Ou seja, um gol por partida, é a média do Depay. Passes decisivos, 16. Grandes chances criadas, 4. Mauro, que chegada desse cara no Corinthians, né? É o maior salário pago no futebol brasileiro, mas honrou o que ele custou para o Corinthians. Só de já ter sido fundamental para tirar o Corinthians desse possível rebaixamento, já estaria ótimo. E o Depay ainda se torna o grande nome desse time, podendo aí levar o Corinthians para a Libertadores no ano que vem. A obrigação dele, né, Thiago? O cara ganha 3 milhões por mês, jogador internacional, o mais caro do futebol brasileiro. Se viesse aqui a passeio, ele só está fazendo aquilo que ele tem que fazer, ser profissional, se dedicar ao clube. É isso. Nada surpreendente. Ele estreou já 2 meses e meio que ele estreou. Então já está jogando há algum tempo. Não pôde participar dos Jogos da Copa do Brasil. Não conseguiu resolver para o Corinthians na Sul-Americana, né? Quando o time foi eliminado. E no Brasileiro participa dessa arrancada que é de fato sensacional. Mas é aquilo que você espera. Contrata um jogador desse para quê? Para ele ser um cara diferente, que vai fazer realmente a diferença é o que ele está fazendo. Não surpreende nada. Nunca se colocou em dúvida a questão técnica desse atleta. Havia dúvidas sobre a parte física, né? Por conta das lesões que o atormentaram na temporada passada, que até essa questão física certamente pesou para a não continuidade dele no Atlético de Madrid. Ele participou de poucos jogos na temporada em relação àquilo que poderia. E agora no Corinthians tem conseguido ter uma boa sequência. Né? Se ele continuar assim no ano que vem, jogando regularmente, sem se machucar, sem ter problemas físicos, vai continuar ajudando, porque é um jogador de um outro nível, um jogador de padrão de times grandes da Europa, jogando aqui no Brasil. Só está aqui por conta da questão física que reduziu o mercado dele, e aí ele começou a ser oferecido por aqui, o Corinthians se aventurou, né? Numa situação que já falamos várias vezes sobre isso, né? Dizem que vai pagar o patrocinador e tal, tudo bem, é uma outra discussão essa aí. Mas, enfim, nada surpreendente na minha visão, não. É o que eu esperava que ele fizesse, é o que ele está fazendo. Nada menos do que isso, não. Mas, Mauro, já tiveram alguns jogadores que vieram para o Brasil, né, sendo estrelas, e não tiveram o comprometimento que ele teve. Entendeu? É por isso que eu dou mérito, porque muitas vezes tem jogador que chega consagrado no Brasil e não entrega o que poderia entregar. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Entregaram tecnicamente. Mas vamos lá, o Adriano, um monstro no Flamengo, foi campeão, mas chegava atrasado, chegava virado em treinamento, isso a gente sabia, a gente que trabalhava na imprensa. Aí aparecia queimado por causa de moto. É um ídolo do Flamengo, mas não foi aquele comprometimento com o clube. O caso do Adriano é um caso bem diferente, né? O Adriano tem lá as questões dele, os problemas dele. A gente sabe disso, entendeu? E conseguiu, mas tem mais casos, tanto que ele conseguiu jogar por um período Marcelo, curto. No Fluminense não entregou tudo o que poderia entregar. Não, é diferente. O Marcelo, aí é diferente. O Marcelo chegou já veterano. Marcelo foi reserva no Olympiacos. E ganhou a Libertadores com o Fluminense, né? Ganhou. Jogou e ganhou. A Libertadores. O Depay até agora não ganhou nada. Ele ganhou a Libertadores. Ele já veio muito veterano. O Depay é um jogador muito mais jovem. O Depay está ainda com idade para jogar em bons times da Europa. Marcelo ganhou Libertadores, Carioca e Supercopa. Pois é. Ele ganhou o título. Não, mas calma aí. Ele não foi nada de protagonista como o Depay está sendo, gente. Mas o Depay está sendo protagonista em alguns jogos. O cara foi campeão da Libertadores. Não tem comparação. E o cara chegou aqui já veterano. Não tinha mercado lá por causa da idade. A idade pesou. O Depay não. O Depay veio porque ele se machucou muito ano passado, o mercado se restringiu. Aí resolveu vir no Brasil, foi oferecido a mais clubes, o Corinthians se aventurou a contratá-lo, mas é um cara mais novo, mais inteiro. O Adriano tinha outras questões que a gente vai ficar aqui falando, né? Que são questões pessoais dele, que abreviaram a carreira dele. No Flamengo ele jogou bem por um curto período. Se quiser buscar um paralelo, é o Rames. Paralelo para mim é o Rames, nesse sentido. Um cara recente, também com idade para jogar, um pouco mais velho, né? Mas com idade para jogar bem, tanto que joga bem na seleção, no São Paulo entregou muito pouco ou nada. Mas eu acho o seguinte, Thiago, o fato de outros não entregarem não significa que o cara faz alguma coisa excepcional. Ele está fazendo o trabalho dele.
trabalho dele é esse, ele é muito bem pago, é o mais caro do Brasil. Eu não esperava menos do que isso. Agora, se amanhã o Corinthians ganhar títulos importantes, ele for protagonista e tudo, aí a gente vai colocar num patamar ainda mais alto. Mas até agora é uma arrancada importante, marcante, histórica para o clube, mas não tem o peso, por exemplo, de ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Libertadores, ganhar um título importante. Tem uma... Pra mim, não, né? Eu não comparo. Eu acho que o Marcelo tá longe de ser protagonista no Fluminense. Pra mim, os protagonistas foram Cano. O Fluminense não foi campeão por causa do Marcelo. Foi campeão por causa do Cano, do Arias, do André, do Nino, que foram jogadores ali determinantes. Eu acho que o Marcelo foi um coadjuvante nato desse time do Fluminense, minha opinião. O que eu digo é que eu não vejo tanta dedicação de jogadores que chegam consagrados. Vamos lá. Marcelo, Adriano, Rames Rodrigues, o próprio Ronaldo. Foi um monstro no Corinthians, ganhou a Copa do Brasil, mas gordo. Não chegou e falou, vou emagrecer, vou jogar. Eu sei que eram mais veteranos, mas são casos de jogadores que vêm consagrados pro Brasil. Um que eu acho que dá para comparar com o Depay de comprometimento foi o Seedorf. O Seedorf veio pro Botafogo, não ganhou nada. Mas, treinava, estava em forma, cobrava dos jogadores que não saíssem para noitada no Botafogo. Esse eu comparo, porque eu digo que jogador consagrado, muitas vezes quando chega no Brasil ou sai da Europa, ele dá uma acomodada. E eu não achei que o Depay acomodou nada, pelo contrário. Eu acho que o cara tá fazendo de tudo para ser um líder no Corinthians, para entrar em forma no Corinthians. E uma coisa que eu te pergunto, Vamp, esse protagonismo do Depay foi fundamental para o Yuri Alberto começar a jogar muito no Corinthians? Por quê? Porque o Yuri Alberto, a pressão era toda nele. Era o jogador mais caro, era o jogador mais famoso, era o jogador que tinha que entregar. Aí chega o Depay, um astro mundial. Um cara que, como eu falei aqui, Barcelona, Manchester United, seleção holandesa, titular da seleção holandesa. Cara, o Yuri Alberto parece que ele tá jogando muito mais leve. Você acha que o Depay ele é fundamental para o crescimento também de outros jogadores e principalmente do Yuri Alberto? Lógico, com a chegada dele, o Yuri Alberto cresceu muito, né? O Galo já vinha jogando bem, formou esse trio de ataque e tá indo muito bem. Quer dizer, não é um jogador qualquer, o jogador estava outro dia aí, há menos de 6 meses, jogando lá pelas seleções lá, Eurocopa, né? E de repente ele indo bem agora aí, ó. De repente estoura lá na Holanda, pode ser convocado de novo pelo Ronald Koeman, né? Tem Copa do Mundo aí, aqui no continente que ele tá, né? Então não é novidade nenhuma, pela qualidade dele e pelo que o Corinthians tinha. Olha o que tinha no plantel do Corinthians, as opções. Com a chegada do Depay, jogador de seleção, Carrijo, jogador de seleção. O Corinthians incorporou mais, né? Tem mais opções hoje. E não ficou barato nisso. Não ficou barato, mas pelo menos se livrou de um rebaixamento, que aí seria uma coisa incrível para um plantel que está entre os 5 mais caros do país. E na zona de rebaixamento a todo tempo. A temporada foi fantástica? Não. O momento é fantástico agora. 8 vitórias consecutivas. Mas a temporada, para fechar com chave de ouro, não dançar com a irmã na festa, é pelo menos conseguir a classificação para a pré-Libertadores. Né? Uma classificação para a pré-Libertadores, ela seria heróica para esse time do Corinthians. O Depay, Bruno, também falou, tá? Depois do jogo. A gente vai colocar aí na tela o que disse o Depay, que brincou também com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto estava ali do lado dele, fez um vídeo para as redes sociais, e aí no final ele diz, vai Corinthians, dando gargalhada, o Depay. E o Depay disse o seguinte, depois da partida. Foi um jogo muito importante para nós, pois competimos por uma posição, a vaga na Libertadores. Começamos ok, mas depois do gol, conseguimos um respiro. Da minha parte, eu fiquei feliz pelos 2 gols. Claramente busquei o hat-trick, ele quase fez, né? O hat-trick numa finalização ali, defendida pelo goleiro. Da minha parte, eu fiquei feliz pelos 2 gols. Claramente busquei o hat-trick, mas estou feliz. Bastante tempo que não faço 3 gols. Como time, nós entregamos e nos sentimos confiantes, principalmente nos jogos em casa. Não entramos em pânico. E hoje fomos muito sólidos. Isso dá confiança. Podemos melhorar. Eu posso continuar melhorando.
tenho muito a dar para esse clube e para esse time. Foi um jogo importante. Estou feliz nessa noite, uma noite mágica, disse o Depay. Na coletiva, ao destacar o rendimento, né, do Depay, o Ramon Dias ele fez questão de dizer que a comissão técnica tem o objetivo de fazer com que seu trio de frente atinja também seus objetivos pessoais. Vamos ver o que disse o Ramon Dias sobre o seu trio ofensivo. Y Memphis creo que demostró su categoría, su nivel. Estamos contentos con él porque cuando vino 3 meses que no jugaba. Entonces hicimos un gran trabajo con él físicamente, se lo estudió, se lo preparó y hoy creo que está en un gran nivel, recuperó su nivel y esperemos que, creo que hay, de parte nuestra como cuerpo técnico tenemos objetivos. Es que Yuri vaya a la selección, que gane el torneo de goleador, que Memphis vuelva a la selección holandesa y que Garros pueda tener una chance en la selección argentina. Estos son los objetivos claros que tenemos y ojalá que dentro de muy poco tiempo le puedan tener la chance para que puedan realmente jugar. Olha aí, ó, é o Ramon Dias, né, definindo ali objetivos pessoais de cada jogador. O Yuri Alberto a gente não sabe se continua no ano que vem. Ele próprio disse em entrevista ao Neto, né, que ele pode ir embora, pode ir para o futebol europeu, o Yuri Alberto. Agora, é esse trio ofensivo do Corinthians. Bruno, pela euforia do momento, eu pergunto, né? O Mauro adora minha euforia. Eu pergunto, esse trio, né? Você tem Garro, Memphis Depay e o Yuri Alberto, que em boa fase é um trio poderosíssimo. Tem o Carrilho, que é um cara que, na minha opinião, também tá jogando muito bem. Tem o Breno Bidon, que é um garoto que eu gosto, tá? Vários jogos do Corinthians que eu vejo o Breno Bidon jogando, esse moleque me impressiona. Então eu também acho um bom jogador. Aí tem o Hugo Souza, que tá se firmando como um bom goleiro. Tem o André Ramalho, se firmando como um bom zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, que se destacou aonde passou. Foi bem no Santos, no Flamengo. Não comprometeu muito, não foi brilhante como se esperava, mas foi um zagueiro bom ali no Flamengo. Por que eu tô falando tudo isso? A pergunta é, esse Corinthians atual, que tem 8 vitórias consecutivas e briga por uma vaga na Libertadores, tem chance de brigar de igual para igual por títulos no ano que vem? Na opinião de vocês? Bruno, primeiro. Não, o time dentro de campo está bem. Lutar por títulos vai exigir uma constância que não dá para saber se o Corinthians pode proporcionar para o seu treinador, para os jogadores, porque o Corinthians tem seus problemas. Propostas que aparecerem, o time vai negociar. Se aparece uma proposta oficial pelo Yuri Alberto, uma proposta nos valores que estavam falando aí, coisa de mais de 20 milhões de dólares, né? Não sei se teve alguma ou não, mas se tiver uma no papel, é muito difícil o Corinthians, na situação que vive, não negociar. Alguns outros jogadores também que podem ter um valor de mercado, o próprio Breno Bidon, porque é jovem. Então, não dá para saber. No momento, é um time que joga muito bem. Tem uma coisa que o Vampeta fala muito, que eu concordo. 11 contra 11, tem uns 10 times aí que são muito parecidos, que pode encarar. O Corinthians hoje, no 11 contra 11, ele pode vencer qualquer time aqui do Brasil. Ele venceu o Palmeiras outro dia. Mas outra coisa é ter uma constância, ter uma sequência. E aí você precisa estar mais bem estruturado. Não sei se o Corinthians vai dar essa constância, vai conseguir manter os seus jogadores. Tem uma outra questão que no futebol brasileiro deve ser considerada, que é o acúmulo de jogos. O Corinthians, ele cresce muito de produção quando ele cai das Copas. Isso não aconteceu só com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras esse ano. O Palmeiras, ele arranca no Campeonato Brasileiro e chega para brigar pelo título com o Botafogo quando ele cai das Copas. O Internacional, que está muito bem, ele cresce de produção também porque lá em agosto ele saiu de todas as Copas. Esse período invicto do Inter é praticamente só de Campeonato Brasileiro. Como dessas 8 vitórias seguidas do Corinthians, 6 foram depois que ele saiu da Sul-Americana.
O próprio Flamengo, quando fica com uma Copa a menos, melhora. Todo mundo. Quando você... o Botafogo é um time que, se não tivesse caído antes da Copa do Brasil, dificilmente seria campeão da Libertadores e líder do Brasileiro. Podia ser uma coisa ou outra. As três coisas, final de Copa do Brasil, final de Libertadores e liderança de Brasileiro, seria quase impossível. Então tem vários aspectos que ajudam, né? O Corinthians teve a contratação de bons jogadores no meio do ano, e a partir do momento que ele fica fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, aí ele melhora no Brasileiro, ele cresce de rendimento. Então tem vários aspectos que influenciam. E no Brasil, inclusive, o número de jogos e o momento que você é eliminado das Copas, ele tem um peso. O Corinthians, se ele tivesse até o final na Copa do Brasil, que são 2 jogos, e na Sul-Americana, dificilmente ele conseguiria 8 vitórias seguidas no Brasileiro. Isso não é só o Corinthians, qualquer um. O Palmeiras só conseguiu arrancar no Brasileiro quando ele saiu das Copas.